os modais de difusão da informação são tantos que é difícil dizer o que é o sigilo que ele estabeleceu em termos de uso de redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro ou de terceiros e o que é liberdade de imprensa. Porque, Camila, me permita dizer uma coisa, há dois direitos fundamentais aqui envolvidos. O da liberdade de expressão e manifestação do pensamento de um lado e o da liberdade de imprensa do outro. Eu quero fazer a leitura, você falou da tradução, que está cada vez mais difícil fazer a tradução dessas decisões judiciais no contexto contemporâneo, mas eu quis entender que o ministro Moraes lá atrás, não hoje, mas quando ele decidiu cautelarmente sobre as limitações ao presidente Jair Bolsonaro, ele quis deixar de fora dessas limitações a liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa é um pilar da democracia. Não há Estado constitucional de direito sem a liberdade de imprensa. Então ele não vedou as entrevistas. E é isso que ele esclarece hoje. As entrevistas ele não vedou. O que ele vedou a Jair Bolsonaro foi que ele entregasse as suas redes sociais ou que usasse redes sociais de terceiros para atingir aquele fim pessoal que ele atingiria nas suas redes sociais. Muito bem. Diante disso e diante dessa decisão que não é clara, que não é fácil de entender, começou-se a investigar como se provaria que uma eventual divulgação de uma cena de Jair Bolsonaro numa rede social caracterizaria o uso de rede social de terceiro ou não. Porque o país é um país dividido. Se Lula teve 60 milhões de votos, Jair Bolsonaro teve outros tantos. Como ele pode controlar milhões de eleitores e apoiadores que podem, eventualmente, pegar uma cena dele que tenha sido gravada num corredor, numa praça, e jogar na rede social? Então, nesse momento, a defesa de Jair Bolsonaro fez o correto, apresentou embargos de declaração, pediu ao ministro que esclarecesse. E agora o ministro voltou na sua resposta aos embargos de declaração, decidindo, e disse o seguinte, que a decisão dele estava muito clara, mas, de todo modo, ele voltava a dizer do que se tratava, que o ex-presidente pode dar entrevistas, mas que ele não pode usar redes sociais em hipótese nenhuma e nem por intermédio de terceiros. Usou o exemplo de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, deputado federal, esse que foi para os Estados Unidos fazer essa pressão no governo americano para que houvesse uma resposta ao Brasil. E houve, de fato, publicações na rede social do Bolsonaro. Filho. Mas aí vem a pergunta, Camila, para concluir. O fato de o filho, Eduardo Bolsonaro, que não está dentro da medida cautelar estabelecida, ter feito uma publicação, significa que ele está amando do pai ou ele está a serviço do pai por conta própria, entende? E aí me parece que o ministro Moraes, não sem uma certa fundada razão, considera que quando Eduardo Bolsonaro publica, presume-se que ele está amando do pai ou coordenado pelo pai. Mas essas coisas, Camila, não ficaram muito claras na decisão. E tem um ponto aqui, para concluir mesmo, tem um ponto que eu achei curiosíssimo. O ministro Moraes, no julgamento dos embargos, prestou uma série de esclarecimentos. E no final disse, rejeita os embargos, porque o que eu havia dito antes já estava suficientemente claro. Ora, se estava suficientemente claro, por que esclarecer ainda mais dos embargos? Os embargos de declaração são um recurso que a parte usa no processo judicial quando entende que a decisão judicial está confusa, imprecisa, lacunosa, eventualmente contraditória, e pede esclarecimentos sobre aquela decisão judicial. Então, achei curioso o ministro Moraes dizer, rejeito os embargos, mas esclareço. Ora, na verdade, ele estava acolhendo os embargos e esclarecendo. Professor Sampaio, Leilane aqui do Rio, prazer enorme sempre falar com o senhor. Será que essa dificuldade, como diz a Camila, de traduzir a decisão do ministro ou de esclarecer a decisão do ministro, que ele mesmo diz que está claro, mas ele mesmo esclarece, não vem do próprio fato de que é difícil definir essa situação, é difícil colocar os limites nessa situação, porque até que pode dar entrevista, mas não pode criar um evento que seja usado nas redes sociais. É um limite muito difícil. E a própria definição, Eduardo Bolsonaro está
usando as redes porque ele tem liberdade para usar, porque ele não está sob nenhuma cautelar, ou ele está amando do pai? Como que a justiça define esses limites? O senhor leva a gente no treino? Melhor e bom dia a você também. Eu acho que seu ponto é um ponto fundamental, pedra de toque. Por quê? Porque nós fazemos o nosso julgamento, todos nós que estamos acompanhando, em torno de se a medida cautelar está sendo cumprida ou não. Mas quem é que vai decidir daqui a pouco se ela foi cumprida ou não? É o juiz da causa, é o tribunal da causa, é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, entende? Você terá uma percepção, eu terei uma percepção, muito provavelmente as nossas percepções serão coincidentes, mas quem vai decidir se isso é cumprimento ou descumprimento é o ministro Moraes. E ele deixou um aviso interessante na decisão. Ele disse: o fato criado em relação a mostrar a tornozeleira eletrônica, aquele ato, lembra, Leila, em que o ex-presidente levanta a perna e mostra a todos, dizendo sofrer uma suprema humilhação, que ele estava usando uma tornozeleira, disse o ministro, esse é um ato isolado, não é um ato coordenado, e, portanto, ele não traduz uma violação à medida cautelar que eu impus dias atrás.